Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Oi, querida. Deixa eu ver agora. Para iniciarmos, então, finalmente, a nossa live do projeto Todos Juntos. Olá! Só nós sabemos o que é alegria quando a gente se vê, né, Sandra? É verdade, hoje Que foi loucura! persistência. Hoje não foi só persistência, foi insistência, né? Não foi. Nós insistimos até conseguirmos aparecer para vocês hoje e podemos dar sequência no projeto Todos Juntos. Esse trabalho lindo que a Sandra faz, Foi junto a parceria. várias parcerias, né, com terapeutas aí. E hoje mesmo, É, eu não sendo terapeuta, tenho a honra. Estou eu como convidada, quer dizer, é, iniciando, mas na verdade eu sou a é. convidada, então a Tu palavra tá de vai para a anfitriã, Sandrinha mas aí. tu que é convidada. Tudo contigo, Bom, são amiga. as contingências que a gente tem que encarar, né? Então, eu não Sim, me importo muito com esse negócio assim de aonde está hospedada a live. O importante é a gente conseguir lançar o conteúdo para o nosso público, né, Karen? sim. Para que eles possam usufruir dessas ferramentas todas da alimentação, né? Eu já trouxe umas quantas aqui no projeto Todos Juntos, que fornecem empoderamento, né, íntimo, ao alcance da pessoa, né? Dela mesma conquistar o seu empoderamento íntimo para vivenciar esses momentos aí desafiadores que nós estamos vivenciando, né? Torcendo muito para que já esteja mais próximo do final, né? Eu acho que Com estamos nos certeza. encaminhando para isso. Mas enfim, né? Estamos aqui em mais uma quarta-feira, mais um dia de projeto todos juntos. Na verdade, independente da pandemia continuar ou não, eu tenho uma agenda do projeto Todos Juntos já para novembro, né? Então nós temos aí todo agosto, mais setembro e mais outubro com agenda feita, né? Com assuntos super interessantes que a gente vem trazer aqui para as redes sociais, então nessa parceria com colegas, né, para trazer realmente a utilização, o aproveitamento dessas várias portas que a espiritualidade tem de nos acessar. Então, vou fazer um brevezinho relato, assim, né, do projeto para quem está nos assistindo pela primeira vez. E aí depois já te passo a palavra, Karen, para a gente aproveitar ao máximo os nossos minutos aqui, porque no Insta a gente tem a limitação da 1 hora, né? Que Tempo, eles né? nos, que eles nos colocam aqui nessa rede social, a gente tem no máximo 1 hora. Então vamos lá, vamos aproveitar o máximo possível aí os nossos minutos, né? O projeto Todos Juntos é uma iniciativa que me chegou através da intuição, né? Os mestres da espiritualidade gostariam de uma oportunidade de poder mostrar para o público que aprecia terapias alternativas, espiritualidade, que está disposto a uma expansão de consciência, né? Através dessa rede social, então, poder mostrar as diversas portas que eles têm de nos acessar. E com isso nos passar fé, esperança, empoderamento íntimo, várias questões que nós mesmos podemos utilizar, né, para nos empoderarmos e nos fortalecermos nesse momento desafiador que todos nós estamos vivendo. Na verdade, os desafios sempre existiram, né? Todos nós na nossa vida privada, na nossa vida íntima, a gente sempre tem, vai continuar tendo vários desafios. Só que com o advento de um desafio imenso coletivo aí, que é uma pandemia, né? Para nós da nossa geração, isso é uma novidade. Nós não tínhamos ainda vivenciado uma situação como essa, né? Em que tivemos que todos entrarmos para dentro das nossas casas por uma questão de segurança de saúde, né? Que realmente nos coloca num estado de alerta, né? Em termos da manutenção da nossa vida, né?
o medo assola a todos nós nesse momento, mas iniciativas como essa do projeto Todos Juntos e várias outras que acontecem, né, também, servem justamente para nos fortalecer frente a esse enorme medo, né, frente a esse monstrão aí que se revelou para todos nós. Então, hoje, estamos aqui com a Karen Lorenzi, né, do Ateliê de Ervas. Eu sou suspeita em falar, por isso já te passo a palavra, porque eu só posso falar como cliente. Eu sou cliente há mais de ano da Karen, né? Eu só cozinho com temperos da Karen, de uns tempos para cá. Já comentei com a Karen no privado e faço questão de comentar aqui também na nossa live. Eu sou uma pessoa que não compro mais sal. Eu não preciso mais comprar sal para temperar as minhas alimentações, as minhas comidas. Eu uso só uma infinidade de temperos aí naturais feitos por essas mãos mágicas da Karen, né? Então, depoimento como cliente eu tenho Amada, para gratidão. oferecer para nós, né? Mas claro, a Karen, vocês vão perceber, ela tem uma profundidade de abordagem na escolha de cada tempero, na formatação, na combinação de um com o outro, que realmente nos mostra que existe toda uma ciência por trás, né? Existe todo um entendimento, estudos aprofundados, que não é só simplesmente escolhermos ali pelo rótulo, né? De acordo com o gosto que mais nos aprecia, né? Existe uma série de outras análises que é importante se fazermos aí, transformando a alimentação numa verdadeira terapia, né? Onde a gente pode alcançar curas, muitas vezes, através dos alimentos, através dos temperos, das ervas, enfim, da nossa natureza como um todo, né? Então, já vou aproveitando o gancho aí, né? Já que tu deixou na reta, lá vou eu. Porque tu comentaste realmente já entrou, como normalmente eu inicio as minhas palestras, né? E como eu sempre já vou preparada, tem muito lugar onde não tem PowerPoint, né? Onde não vai estar no computador, a prof, né, vai levando assim, tudo em cartaz, aquelas coisas. E muitas vezes eu começo assim, que a comida seja teu alimento e o alimento a tua medicina. Isso já dizia Hipócrates, lá no século V antes de Cristo. Gente, é um conhecimento tão vasto sobre isso, mas que a gente tem a tendência a ignorar essas informações, né? É tão fácil vivermos dentro das nossas crenças, dentro do nosso quadradinho, onde nos colocam que não, se tu tá com dor de cabeça, chama, lá vai para aquela propaganda, né? Chama a Neuza. Outra e outras, né? Tá com Sim, tomou, sim. a dor sumiu e tal, enfim, Uhum. vão, né, nos colocando assim nessas crenças e a gente nem sequer as questiona. Nós vivemos num mundo automático. Ah, isso aqui é o normal, isso aqui é o natural, isso aqui é certo. E até não questiona mais. Poxa, se o meu corpo está manifestando algo, como assim? O que ele está querendo me dizer? O que eu posso fazer para melhorar? Como? De que maneira? Natural ou vou para remédio? Ou eu vou. Será que tem alguma alimentação que pode me ajudar numa mudança para isso? E sim, tem. Mas muito antes de nós mudarmos a comida, né? O alimento em si, o remédio, é preciso mudar essa forma de pensar, esse entendimento. Porque Uhum. foi essa a minha virada de chave quando, né, aos 40 anos de idade, eu fui abençoada, como eu digo, com a minha gravidez de risco, né, do Felipe. E então caiu a ficha, a coisa começou a mudar. Porque, de repente, eu, uma pessoa super ativa, que fazia várias coisas ao mesmo tempo, tive que ficar 6 meses absolutamente deitada para o bebê não cair, porque à medida que ele crescesse, enfim. E esse era só o detalhe, essa era a parte física, né? Tinha uma das partes físicas do problema. A principal, quer dizer, era a principal porque era a risco do bebê, mas além disso também eu tive muitos problemas alimentares. E eu estava achando até então, até a gravidez do Felipe, eu tomava 6 remédios por dia. E cada vez que eu me sentia mal, eu trocava de médico, mas não parava de tomar remédio. Eu só pensava assim, ah, esse gastro não peça, é que não tá bom os remédios que ele tá me dando, não estão fazendo efeito, vou A culpa é do trocar gasto. de médico. E não trocava a minha maneira de agir, o meu comportamento
diante da alimentação. Porque é muito mais fácil pegar, tomar, né, o zolzinho lá da manhã, né, aquele omeprazol básico da manhã, que, enfim, te dá um monte de outras consequências depois, mas ao invés de questionar, e poxa, o que natural eu poderia substituir isso? O que eu faço para realmente proteger o meu estômago se é isso que ele está precisando, né, de proteção? Uhum. E, e esses sábios 5 meses que eu fiquei totalmente deitada, teve um mês ainda que eu tentei levantar, mas não deu muito certo, então foram 5 meses totalmente deitada. E eles foram sábios porque eu aproveitei então esse momento para aprender. Essa foi toda a diferença. Não apenas mudar a minha alimentação, mudar aquelas crenças de que para diminuir o meu inchaço eu precisava de tais e tais remédios, para Uhum. me aliviar um pouco, eu ficava aquela. Vinha toda hora quando eu estava falando, sabe? Ficava uma rotina, ficava uma Sim, acidez, tudo queima aqui dentro. aquele Enfim, não tinha o que eu refluxozinho. não tivesse de problema de estômago. Era assim, de Nossa. básico, fácil. Tinha tudo e mais um pouco. E aí, quando uma Nutri, né, teve essa sacada de, porque eu já tinha feito muito exame, diziam que era intolerância à lactose, intolerância ao glúten, mas nada passava. E então comecei a mudar realmente a alimentação para fazer uma alimentação sem aditivos químicos. E quando a Nutri me disse Hum. isso, eu pensei assim, não, mas que isso, doutora, eu não como aditivo químico. E ela, ah, não, então tá. Tu vai ler todos os rótulos daqui pra frente. Quando não tiver aditivo químico, tu come. Me lembrei Aditivo disso. químico, sim. Talvez. É. Eu também achava que Quando não comia tu aditivo. também achava que não comia, né? É. Quando tu não Quando tu entender fala, alguma palavra que tá lá no final, normalmente na lista dos ingredientes, não come. Tá, doutor, mas o que que tu tranquilo. pensa quando se fala em aditivos Não químicos? é. Tu pensa naqueles alimentos congelados, né? Que normalmente eles colocam alguma coisa para aumentar o tempo de De conservação daquele durabilidade, alimento. né? Uhum. Durabilidade, isso. A questão também dos embutidos, né? Sim, Eu não tenho bastante. isso, sim, muito na minha alimentação como regular, então eu jurava que eu não comia aditivos Aditivos químicos, químicos. né? Até assistir uma palestra tua e ver essa tua explicação. Pode continuar. E aí, quando a gente começa a ler os rótulos, gente, o que a gente menos come é comida. Essa é a virada de chave. Para mim foi, né, a virada de chave. O que será que realmente eu estou me alimentando? O que eu estou fazendo da minha comida como o meu alimento, como benefício para minha saúde? Então, tomando essa consciência, a gente vai mudando. E é aí que eu faço um convite para vocês que nos assistem, né? Dessa virada de chave. Porque eu tenho aqui uma baita lista, eu preparei uma lista de ingredientes, né? De alimentos que nós podemos utilizar agora para o aumento da nossa imunidade. Bah, tem um monte, né? Uma Muito lista importante mesmo, enorme. né? Mas qual é a tua escolha? É aí que eu me refiro, sabe? Tá, eu posso ficar aqui falando um tempão, termina essa 1 hora, a gente continua outras e outras horas. Alimento não vai faltar para falar, mas essa consciência, essa virada de chave, tu tá disposto? Porque só saber, um alimento, esse é bom para aquilo, aquele é bom para aquilo, e esse outro é bom para Sim. esse. Mas e Essas daí? informações a gente consegue, Essas né? A gente informações a consegue gente por aí. consegue fácil, mas É. o que eu queria mesmo é te chamar para para esse novo olhar da nossa alimentação. E aí, aqui, ó, eu tenho um livro, se vocês já ouviram falar, do Bruno Gimenez, que ele dá a dica para a gente potencializar o efeito das plantas antes de consumir. Seja num simples chá. Tu vai tomar um chá, tu vai colocar um tempero na comida, mas antes de fazer isso, tu potencializa aquelas plantas que tu vai receber. E isso, Hum. enfim, tu vai aumentar a possibilidade daquilo ali te fazer bem. Essa é a grande
sacada da coisa, sabe? Para essa mudança, para essa tomada de consciência. E Que é tão... essa potencialização, ela se dá pelo teu saber, assim, pela força da tua mente, por ter compreensão do efeito daquele tempero, daquela erva que tu tá usando no teu chá, enfim, é por esse mecanismo, assim, de compreensão, essa É potencialização. por uma ativação. No livro da fitoenergética, né? A energia das plantas no equilíbrio da alma. Esse é o livro do Bruno onde eu tiro onde eu tirei, né, esse conhecimento. Eu fazia empiricamente, mas ele prova lá, né, Sim, o é como fazer. maravilhoso esse livro. É Muita um gente fala. encanto, né? Exato, Sim. que então a gente potencializa. Tu olha para para um chazinho, por exemplo, tu coloca ele na mão, ou até para salada antes de consumir, e pensa, né? Tu manda um raio verde assim, ó, do teu coração, potencializando todas aquelas células, aquele ambiente que está ali que vai entrar no teu organismo. E com o teu mental, né, com a tua Uhum. cabeça, então, tu manda aqui raios pratas, né, Uhum. potencializando, ativando as moléculas daquele alimento que tu vai consumir. E pedindo, por exemplo, né, Uhum. toda vez que eu faço um chá de alecrim, aí eu olho para ele bem feliz, ô alecrim, me dá a tua alegria. É assim que eu falo com minhas plantas antes de consumir. É nesse Sim, clima, assim, nessa coisa, sabe, de, de troca mesmo. Vamos lá, vem me fazer bem. que E legal. isso Isso me potencializa. remete a uma coisa de vó, assim, né? As nossas avós é que faziam isso, né? Aham, Eu tive avó, mas eu tive uma tia que tinha bastante idade, então ela fez o papel de avó para mim. E sim. ela tinha isso, sabe? Ela tinha umas mágicas que ela fazia em tudo que ela preparava para mim, Ai, que amor. né? Se Então, tu fosse, é esse o princípio, claro. Ah, Certamente ela ativava aquilo ali, maravilhoso. ela É o ativava sabor da da maneira lembrança. dela para, claro, a tua maior absorção daqueles nutrientes. E é isso que acontece. Toda vez que a gente, quando tem um prato de alimento na frente, antes de simplesmente sair comendo, potencializa ele, agradece a todas as mãos que prepararam aquele alimento, né? Faz essa aura aqui, aura de Sim, cura para ele. Que ele entre sim. no teu organismo para trazer a força, trazer os nutrientes, que teu organismo possa absorver os nutrientes daquele alimento tão divino que está ali na tua frente, né? Isso ajuda. Eu realmente acredito muito nessa potencialização, a gente pode dizer assim. Eu também, eu E também. é o E que vamos, faz a convenhamos, é diferença. o que o momento está nos pedindo, né, Karen? A Uhum. gente foi convidado, o coronavírus, ele está nessa humanidade nesse momento para isso, E se para nos repensar. proporcionar expansão de consciência, um novo olhar sobre tudo, né? Claro, e aí vem essa quebra de crenças, essa quebra de paradigmas, né? Por exemplo, aqui em casa, direto, quase todo dia acontece. O Felipe, eu moro num condomínio fechado, pequenininho, tem a quadra de futebol. O Felipe vai lá, ele e o Mano jogam. Daqui um pouco volta ele mancando. Mãe, machuquei meu joelho, faz aquele chá. Ele já não perdi, não é nem gelol, não é nem uma coisa assim. Sim. Mas tá tão automático nele que tudo que a gente tem primeiro a gente resolve com chá. Se o chá não curar, a gente vai tentar alguma outra alternativa. Mas essa crença, entendem? Assim como É. aquela automática lá que eu falei no começo, quem está em dor de cabeça, chama, né? A Uhum. Neuza, é essa ideia que eu quero muito passar para as pessoas, não só através dos meus temperos do ateliê, mas essa consciência, essa tomada de consciência para nossa alimentação, né? Que isso é possível, sim, dessa maneira. Então, É. potencializa, faz o chá como primeira opção, depois pensa em outras coisas, né? Que serão possíveis também. Eu trouxe uma listinha aqui para este lado do papel de alimentos, né? Porque foi essa a proposta então que a Sandra tinha me Para o feito. momento. E vou comentando então algumas coisas com vocês de benefícios de certos alimentos
que às vezes a gente não passa batido, ou não dá muita importância, né? Mas no momento dessa potencialização, eu sempre penso neste sentido. Que, por exemplo, as pimentas. Tá? Eu era uma pessoa que, antes dos temperos, antes de criar o ateliê de ervas, eu não comia pimenta. E ainda quando tinha em alguma comida, eu reclamava. De verdade. Verdade verdadeira, cara, que ela fez. Mas não era chegada em pimenta e pronto. Assim, e já me Não, tem fechava. várias pessoas que não são. Tranquilo, isso é uma questão de Só que gosto, a né? pimenta ela é super importante. Ela é um baita ativador do nosso metabolismo. Então, o meu, que é meio lentinho, devagar para algumas coisas, pô, pimenta é show, é necessário. Mas como acostumar com a pimenta? Como assim? Ai, não, pimenta arde. Então, pega leve, começa com a biquinho. A pimenta biquinho é Delícia. gostosa, é uma deliciosa, né, de comer, e Sim, vai sem medo. Certifica primeiro que é a pimenta biquinho, morde um pedacinho, e enfim, vai deliciando, vai, né, provando e acostumando o teu paladar com um novo sabor. Aqui tem um detalhe que eu gosto sempre, né, nas palestras, né, Sandra? sim. Que você já viu como a gente acostumar o nosso paladar. Essa é outra bem fácil de colocar. Seja bem-vinda, Ali. Ai, que amor, ela entrou Nossa, aí. Alessandra, que gratidão, bom. amada. Então, aquela história do não gostei. Eu tenho o meu filho mais velho, quando era pequeno, a gente chamava de não provei e não gostei. Era assim, ele nem Aham, sequer se permitia provar, muito sim. menos, né? Realmente gostar de algum alimento diferente daquele bem fechadinho, né? Aquelas poucas coisas que ele comia. Então, nos estudos, né, e com prática, eu falo, mas eu pratico, viu, gente? Eu aprendi como é que a gente faz para gostar de coisas diferentes. Eu deveria comer agrião, por exemplo, mas eu não era chegada em agrião. Então, coma mais de uma vez. Esse é o grande segredo. Porque o que acontece até para a gente saber se gosta de um alimento ou não, é o nosso cérebro quem está determinando, não é a língua. É lá esse processo. É, E aí, quando a língua, com seus neurotransmissores, ela recebe um sabor diferente que ela não conhece, manda lá para o cérebro, quer dizer, manda para lá aquele sabor diferente, o cérebro não consegue associar a algum outro sabor, vem a sensação de não gostei. É isso que uhum, acontece na prática dentro do nosso cérebro. Trocando assim, ó, em miúdos, né, para uma linguagem bem simples aqui. Não é uhum, que tu não goste de tal coisa, tu não tem referência dentro do teu cérebro sobre aquele alimento. E então, sim. quando a gente não Eu tem uma acho referência que isso que tu tá. agradável, ou algum outro parecido que foi desagradável, alguma coisa assim, ele pega aquilo lá e diz: não gostei. Mas no Sim. momento em que a gente insiste um pouco mais, passa então a gostar. Assim de simples. E eu desafio vocês, olha quanta gente que não tomava café com açúcar, por exemplo. Não Uhum, conseguia, só de pensar achava horrível. Nossa, que horror. Faz uma semana tomando pelo menos com menos açúcar. Se costuma colocar uhum, 2 colheres, reduz para uma. Depois, na segunda semana, reduz para meia. Na terceira semana, tu tá tomando 100. E quando tu volta, e se tu ficar 7 dias sem açúcar, no café, por exemplo, né? E depois voltar a colocar açúcar, o teu cérebro esqueceu de novo aquele sabor. E então tu vai ter que vou vivenciar reensinar, isso na porque prática. a sensação vai ser de não gostei novamente, porque ele apagou aquela informação. E assim, quando tu queres comer alguma coisa nova que não conhece ainda, um alimento diferente que tu quer inserir, e que não é que não conheça, tu conhece, mas nunca gostou de comer, e simplesmente insiste por pelo menos 7 dias. É o tempo que esse processo do nosso cérebro precisa para registrar esse sabor novo. E aí, Sim. depois tu vai mantendo. E essa dica, gente, ela é super importante, por exemplo, para quem tem pressão alta. Ai, eu não consigo deixar o sal, eu não consigo reduzir. A comida fica sem gosto. Sem gosto porque está condicionada a uma quantidade grande de sal. No momento em que Uhum, tu ensina
E é literalmente isso, gente. A gente pode ensinar o nosso cérebro que ele fique satisfeito com menos sal. E Tem uma então questão vai muito reduzindo aos importante de poucos. vício aí também, né? Oi? Tem uma questão muito importante de vício. Eu ia comentar agora há pouco, Isso. quando tu estava falando da questão do não gosto, né? Da reação da pessoa. Na verdade, isso está diretamente relacionado, exemplifica, é mais uma exemplificação, né? Dos nossos padrões de comportamento repetitivo, né? Como? E quando a gente experimenta um alimento novo e qual é a nossa principal reação? E observar se essa não é a reação para outras questões da nossa vida também. Porque se a gente nega de pronto um sabor novo, a gente pode perfeitamente estar negando de pronto um novo amor, uma nova realidade, um crescimento de vida que num primeiro momento não aparece como sendo um crescimento, mas ali adiante vai ser, né? Uhum. Então dá perfeitamente para fazer essa correlação aí com a Esse questão do link, e ele gosto. tem, e é incrível como a gente se entrega na nossa alimentação, com o nosso comportamento fora da Sim. alimentação. A gente tem essa tendência natural. Eu tô vendo aqui, a Cirlei colocou. É bem assim, Cirlei, é isso que aconteceu no teu cérebro. E isso tu podes fazer com qualquer alimento. Por exemplo, tu sabe que precisa aumentar, por exemplo, vitamina C, agora a gente precisa. Mas eu não gosto de laranja. Bom, não tá só na laranja, tá no limão, tá nos cítricos, mas tu vai insistindo, insistindo, insistindo até criar no teu cérebro essa referência boa, uma referência gostosa, que associe com algo bom, come Com de prazer, repente né? junto exatamente com o prazer, com algo que te dê prazer. E isso, então, tu consegue inserir novos alimentos e fazer uma alimentação mais saudável. Esse é a, a pegada. E quando potencializar, então, nossa, olhou ali para aquela laranja, ô delícia, vem vitamina C, vem para mim que eu quero aumentar minha imunidade contigo. Esses detalhezinhos fazem a diferença para nossa alimentação. Então, comecei falando ali das pimentas. Para quem não está acostumado, começa na biquinho, né? E vai trazendo. As pimentas, elas ativam o nosso metabolismo, tá? Elas têm essa função bárbara. E pimentas como a preta e a calabresa, elas vêm mais no retrogosto, não são aquelas que ardem muito na língua, na ponta da língua. Então, claro, Hum, se tu botar um monte na comida, mais pimenta do que a comida, vai arder aqui sim. Mas agora, se tu começa botando pouquinho, né, aos É um poucos tempero, mesmo, né? ela vem, exato, só como um leve, um toque no tempero, isso. Ela vai chegando na tua língua com um retrogosto, ela vem vindo lá de trás. Como eu coloco um pouquinho no tempero do amor que eu faço, que ele tem daí essa misturinha gostosa, assim, com, com um pouquinho de pimenta, e dá Uhum. essa ativação no organismo, que eu brinco, né? Ativa também o coração, faz a gente amar mais, por isso que ele chama tempero do amor. Sim, sim. Bom, gengibre. Gente, gengibre também. Coloca Fica o sabor. gengibre. Claro, sempre que compra lá um pedação, né? Aquela raiz no supermercado ali, a gente tem aquela opção, né? E coloca a raiz direto dentro da água. Qualquer água que vai na geladeira ou que eu vou tomar, vai ter ali um naco de gengibre. Por quê? O gengibre, ele é excelente, ele é um termogênico e um anti-inflamatório. Para essa época, não tem melhor. Ele é bárbaro, não deixem, usem, abusem do gengibre. Gengibre eu chego a colocar os pedaços quando eu faço feijão, também largo lá dentro. São coisas que por aí a gente não se liga, ai não, Uhum. bitola os alimentos. Sim, Esse eu não uso sabe que pode naquilo. usar. Eu, por exemplo, não sabia que podia botar no feijão. Fica tribom. E dá. Quanto mais para o final do cozimento, sempre mais a gente vai aproveitar as propriedades dos alimentos. O que, que eu faço? Tu não precisa morder ele depois. Eu até, às Uhum. vezes, tiro para os guris não pegar direto. Mas aquele sabor gostoso já ficou ali. Alguns dos nutrientes, se ele não cozinhou demais, vão ficar também. Então, a gente vai jogando. Normalmente, bom, então, o gengibre, eu já ia puxar para cúrcuma agora, porque tem esse detalhe também. Uhum. Gengibre em pó,
sempre que sai, que o alimento que nós formos usar, ele sai da condição natural, ou seja, in natura, né? Ele vai perder um pouquinho de propriedades. Sempre, seja seco, seja frito, assado, cozido, congelado, seja o que for, vai perder um pouco de propriedades. Então, quanto mais in natura nós aproveitarmos, melhor. No gengibre, por exemplo, eu coloco ele muito no chá. Eu tô toda hora tomando um chá, tenho uma rodela de gengibre e depois vem o resto do chá que eu vou fazer, né? Que daí larga a água quente em cima e ele vai soltar as propriedades dele e eu vou absorvê-las, tá? Termogênico, anti-inflamatório, tem pesquisas também que indicam ele como anticancerígeno, o gengibre. Eu gosto muito de usar na água, para água saborizada. Então, né, eu faço, boto uma rodela, duas, e fica na água de um dia para o outro, 24 horas, até um pouco mais eu deixo. Depois eu troco e vou sempre trocando, mas utilizando ali aquela água. Tem a versão dele em pó, que eu já comprei, eu acho até meio sem gosto, porque eu tô tão acostumada com ele, né, in natura, mas tem essa versão também é gostosa, também coloco dentro do tempero do amor, um pouquinho de gengibre que ele dá uma pegadinha gostosa na Pois eu ia língua. dizer, então é dele aquela puxadinha na língua que ele dá. Não é de pimenta, né? É do gengibre. Exato. Isso, Ah, é ele. entendi. É ele. Aham, que daí a gente coloca direto nos legumes, assim, e dá um tchan diferente. Gengibre em pó. Assim de fácil. E a gente vive dentro da caixinha e não faz as coisas diferentes, mas é só testar. O máximo que vai acontecer, de repente ficou ruim uma vez, tu não faz de novo, né? Sim. Mas diminui a quantidade, vai testando e vai se permitindo. Como eu ia fazer o gancho ali para cúrcuma. Gente, cúrcuma, açafrão da terra, ele é um poderosíssimo anti-inflamatório também, assim como o gengibre, um anticancerígeno. E ai, mas como que vai usar? É a pergunta sempre, né, nas conversas, nas palestras. Então, para cúrcuma, eu gosto de colocar no arroz. O arroz não é branco, ele é amarelão. Ele é bem cheguei. Ou então o molho. Às vezes tu faz um molho e o tomate tava meio esmilinguido, se ele não tava muito, né? Porque quando a gente usa o orgânico, nem sempre ele é aquele bonitão vermelhão, né? Te desapega. Quanto mais perfeito, mais bonitão, mais Mais aditivo químico e agrotóxico. agrotóxico ele recebeu. É bem assim a realidade. A parte dos alimentos que não vem com a bula ali, né, que não vem com o rótulo de informações. É isso, gente. Sim, Quanto mais bonitão tá a fruta e perfeita, desconfia, mais agrotóxicos é a tendência dela, tá? sim, sim. No caso, então, ah, do tomate, aí fez um molho, coloca um pouquinho no final do cozimento, bota um pouquinho de cúrcuma também. Vai alterar muito pouco o sabor. Se o teu molho tá saboroso, se ele tá bem temperado, assim, né, com salzinho de ervas, não vai fazer Uhum. diferença nenhuma no sabor colocar ali um pouco de cúrcuma direto. E Uhum. vai, Uhum. vai te Esse serviço beneficiar. aqui. E aí lembra, ô cúrcuma gostosa, vai lá, Aham, potencializa. Vem em mim, sim. vem me trazer o teu Esses poder dias eu anti-inflamatório. tive acesso a uma receitinha de creme para cabelo que tinha cúrcuma. E a intenção era incentivar o crescimento do cabelo com a cúrcuma. Olha só, aham. Botar a cúrcuma em pó. Com a cúrcuma em pó e No cremezinho ali, que ia ser a hidratação do cabelo. que coloca direto. Uhum. Ó, a Cirleia que escreveu que toma com mel, limão e azeite de oliva. Show! Uau! Bah, imagina o sabor, agora fiquei até curiosa. Pois é, Eu é fiquei uma bomba curiosa de para saúde isso. sentir. Hã? Como? É uma bomba de saúde, né? Sim, pois é, Mel, imagina. limão, azeite de oliva Reforça. E essa e mais prima o cúrcuma. madre. Será que ela bota? É isso? Aham. É a cúrcuma, mel, Uau, limão e o azeite de oliva. Bah, vou testar, com certeza. legal. Outro alimento que é muito fácil o acesso, e aí tem muita gente que simplesmente diz, ai, não gosto, mas não se permite, começa a pensar nas propriedades dele, que é o alho. Gente,
O Amo alho. alho, Eu não tenho problemas com ele alho, eu amo tem alho. tantos benefícios para a saúde, bah, que olha, quem não gosta, repensa. Quem não gosta ainda do alho, olha para ele de outra maneira, né? Olha para ele, bah, mas tu regulariza a minha pressão arterial? Ô, alho querido, poxa vida, tu pode me ajudar contra me prevenir a doenças cardíacas? Ô, queridão, sabe? Quando a gente muda o conceito, gente, esse é o Sim. segredo da coisa. Em relação ao alho, não tem também uma questão assim dele ser antifúngico, antiviral e não sei mais o quê? Tem, né? Tem, aham. E ele também, ele reduz o açúcar no sangue. Ele reduz os níveis de insulina no corpo. Ele é muito Olha só, importante. Ele tem importante para o poderes diabético isso. mágicos para os diabéticos, isso. Mas é muito mais fácil receitar remédio do que receitar alho, né? Sim. Essa é a questão. Pensem diferente. Tem, gente, tem como a gente dar uma baita ajuda. Não digo, ai, simplesmente não tomem remédio, simplesmente não. Não, não é isso. Mas vai reduzindo lá e aumentando na quantidade de alimentos Foi corretos assim que eu e a gente fiz. vai conseguindo diminuir a medicação. Não foi? Não É, vai de uma hora para outra. Eu é, fiz no caso, né, de zerar a medicação porque era uma questão de gravidez. Então, sim, não é aconselhado, né? E deu recomendou. certo. Imagina, Sim, se as pessoas também vão com essa consciência, né? Trazendo isso, trazendo essa alimentação saudável para a consciência, é outra coisa, tá? E também, sim, o alho, né, funciona como um antibiótico, não só, como tu tinhas falado ali, de antifúngico, mas ele é um anti-inflamatório natural. E antifúngico até, eu tenho feito muita terapia natural, né? E inclusive consultei com uma ginecologista natural e olha só. ela e gente, é muito louco os poderes do alho. Nossa, tá? É Para incrível as assim questões íntimas femininas. para as questões íntimas também, para regulação, para limpeza, Olha que legal. antifúngico direto lá também. É incrível. O alho ele tem poderes que a gente realmente a medicina já conhece, mas a gente não os pratica. Não é nem para dizer Sim. assim, ah, não, desconhece, não. É que a gente não tem hábito de praticar. Mas tem muitos benefícios. Então, eu estou trazendo aqui um pool de alimentos que não é uma coisa assim, ah, onde é que eu vou encontrar isso? Não, é o que está todo dia na mesa, mas a gente não prioriza ou não potencializa, né? Uhum, Tá, uhum. Luana, pode deixar que te passo sim. É show, te passo as dicas, uma querida. Ô, cara, Ó, vamos chegar. Oi. aqueles alhos que tem no supermercado, que vem em potinho, alho triturado, creme de alho. Isso contém aditivos químicos, assim? Como é que funciona? Sim. Sabe que semana passada eu ainda me parei numa gôndola de um fornecedor onde a gente compra em quantidades, assim, né, pro ateliê. E eu vi que tinha umas marcas diferentes. Oba, vai chegar um desses de alho que tá sem conservante. Nenhum. Eu confesso que eu ainda não encontrei. Eu passo lendo rótulos sempre, né? O dia que acharem uma marca, por favor, me avisem. Mas aqueles, normalmente, eles colocam acidulante, colocam vários aditivos químicos para manutenção do alho clarinho, sem pretear, para ele manter ali dentro. Então, vai aditivos. Tem de repente, quem está muito acostumado com aquilo, começa a ler. Ah, tu vai ver que tem uma marca que tem três, quatro aditivos químicos. Tem outra que bota só um. Pelo menos escolhe o que bota só um. Sim. Mas tem. Aquilo ali não é como tu esmagar o alho na Não, hora não e tem. usar. Ah, Não entendi, tem a mesma. entendi. Até porque tem muitas propriedades que são voláteis. Por exemplo, cebolinha. A cebolinha, sabe a cebolinha aquela compridinha? Ah, sim, Ela é sim. riquíssima em vitamina C. A vitamina C é Olha, volátil, é a mesma da laranja. 8 minutos. E, claro, olha, ficam Bárbara. outras propriedades, tá? Mas a Uhum. vitamina C que estava ali dentro, a grande maioria dela foi Por isso que assim, se uma diz, da então, que tem que cebolinha. cortar a cebolinha na hora para usar.
né? Em cima da Exatamente. massa, A assim, minha ó. fica aqui na janelinha, do outro lado ali da janela, e aqui é a minha mesa de jantar, né? Então eu abro a janela, sirvo os pratos, colho da janela e fico em cima do prato dos guris. Que Assim, beleza! pra gente, pra absorver mesmo. Entende? É uma dica fácil, uma coisinha de nada, que por aí a gente não se liga, né, em como A facilitar e como maioria das eliminar. pessoas, acredito eu, sente dificuldade nessa questão de fazer essas pequenas mudanças, assim, porque pensa que dá trabalho, né? Que E mudar. pode ser Ah, mais fácil ainda. a mudança de hábito, ela dá trabalho mesmo, em qualquer coisa que tu for fazer. Quando Mas não se depois que o prepara. hábito já está estabelecido, é Vai só passar aquele automático, né? momentinho inicial ali, né? Ter a Uhum. persistência. E quando tu estabelecer um novo hábito, tu vai fazer isso de maneira automática e nem vai sentir. Olha só tu com os temperos aí, que coisa linda. Meu Sim. Deus, tem E, tudo à mão, e- só levantar a mão e- assim e pegar. é como o Pipe brincar, é o chá do joelho, é aquele ali de cima, o chá de hortelã, ali embaixo, sabe? E vai Sim, sim. fazendo. Bom, e aí chega num chá que todo mundo só tem o hábito de usar como tempero, que é o meu maravilhoso alecrim. Ai, o alecrim eu não me Alecrim. canso de falar. Ele é divino, gente, ele tem propriedades maravilhosas. Acreditem, potencializem o alecrim de todo dia. É assim. Tem que ter alecrim todo dia? Sim, alecrim todo dia. Eu sou a favor, totalmente. O alecrim, assim como na água saborizada de largar o gengibre, normalmente a minha água tem alecrim e gengibre. Por quê? O alecrim, ele possui propriedades que trabalham, elas agem diretamente no nosso sistema neuronal, tá? Encurtando todas aquelas palavras complicadas que tem lá no meio, é isso. Ele age, os elementos do alecrim, eles agem diretamente junto aos nossos neurônios e principalmente junto aos da alegria. Assim, tá? Hum, Ele faz esse mesh que vai trabalhar ali junto para nossa proporciona a alegria. produção de hormônios do De prazer, hormônio, então. tá? Tentando tirar aquelas palavras Tá mais certo. complicadas, mas é isso que ele vai fazer. Então ele tem essa missão. Ah, tô depressiva. Tô... Gente, vai direto no chá de alecrim. Ele não tem muito sabor, eu confesso para vocês. Não tem um gosto forte. Tem muita gente, ai, não suporto o cheiro do alecrim. O cheiro do alecrim. Ou tem gente, nossa, quando eu Nossa, apresento o sal de ervas, né, com alecrim, ai, não gosto do alecrim. E depois quando provam, ai, mas que gostoso esse tempero. Era o alecrim. Que deu tia diferente. Porque ele estava numa versão diferente, sabe? Mas o que acontece? Ele tem essas propriedades maravilhosas. Quem está estudando para concurso, ele ajuda na memória, trabalha lá olha. direto. Tem até a lenda de colocar, ó, um galinho do alecrim embaixo do travesseiro ali, ó, para ajudar, para entrar até por osmose, Sim, sim, para entrar porque pelos sonhos. pelos sonhos, por, né, vai puxar ali os benefícios de tão mágico que ele é. Mas tu potencializa. Alecrim, me dá tua alegria. É assim que eu faço com ele, antes de tomar. E eu coloco não só no molho, na comida, no tempero próprio, né, do sal de ervas quando eu faço, mas também na água, como eu falei. Vou fazer um chá de camomila, algum alecrim. Vou fazer um chá de erva doce, vai um alecrim. Seja o que for, o alecrim vai estar sempre presente. E depois, então, os outros como complemento. Sim. Mas, na verdade, os outros é que dão o sabor, o alecrim seria o complemento. Mas ele é quem dá também essa essência, é ele quem dá esse tchan diferente para as nossas vidas. Mas vai lá, potencializa. Alecrim, alecrim. Vem, Eu me vou traz olhar diferente assim, depois de esse olhar hoje. diferente, isso. E, inclusive, quando tem, por exemplo, machucado, né? Um pequeno rasga o joelho, normal, assim, né? Tira a unha do pé, essa coisa toda normal de criança que brinca na rua, que não tem videogame. Aí, ele o alecrim é um antibactericida, gente. Uma aguinha fervida com alecrim, tu lava e matou até o que tinha ali de bactérias. Ele limpa, ele lava ferimentos. Alecrim é Hum, mágico.
Olha Então, só, que é, legal. é show. Até isso Você ele falou faz. da questão do aroma, né? Mas para mim, a principal referência de alecrim é o cheiro. É o cheiro da Sim, planta, que eu sim, amo. Acho sim. maravilhoso aquele cheiro, né? E só o cheiro já me deixa mais feliz mesmo. E quem está passando por depressão, pega um alecrinzinho, pega ali uma folhinha do alecrim e macera ela na tua mão, cheira, sabe? Te acostuma com ela. Interage, interage Uhum. com o alecrim e ele vai te trazendo esse poder da alegria. Divide com ele essa, essa propriedade. Te Então, o permite. alecrim também é terapeuta. Dá pra gente conversar com o Muito! alecrim. Tu nem sabe quanto. Oh, adorei, Baita amigo. amigo. Show. Que legal. Baita amigo. Massa. Aham. E para finalizar aqui, então, das dicas, né, de alimentação, nós temos o agrião. O agrião, gente, Hum, ele é um baita fortalecedor do nosso sistema imunológico. Agora, aqui nessa época, precisamos, como nunca, né, reforçar uhum, o nosso sistema imunológico. Inclusive, no começo da pandemia e tal, quando estavam falando muito, que surgiam várias coisas, né? Ah, o alecrim, como o pH dele é alto, né? Ele é alcalino. Então, uhum, estudos estão comprovando que o Covid não gosta de ambientes alcalinos. Ele não uhum, se reproduz tanto, ele não se cria, ele não vem bem em ambientes uhum. alcalinos, né? Portanto, mais uma dica aí do, do agrião. Então, ele, além de fortalecer o nosso sistema imunológico, ele tem essa vantagem do pH alto, mas independente disso, acreditem em outros potenciais dele, não só na questão do pH, porque isso tudo ainda são estudos, né? A gente não sabe o que Uhum. está realmente certo, o que não, daqui a um pouco mudam, mas usa o agrião para reforçar o teu sistema imunológico, porque ele previne anemia, porque ele tem ácido fólico. Ele é rico em ácido fólico. E o que é o Famoso. ácido fólico? O ácido fólico é a chave, porque tem alimentos que têm ferro, como por exemplo a couve. A couve rica em ferro, mas esse ferro da couve vem dentro de um cadeado. E quem tem essa chave para abrir esse cadeado e o nosso organismo poder absorver é o agrião. E aí abre. E o organismo absorve. Como Porque poderia muitas ser também que eles vezes falam muito famoso o suco de laranja, né? ou Abre esse era o que eu ia cadeadinho. comentar. Isso. Ou também está presente no suco de laranja, nos cítricos, né? O ácido fólico, ele também está nos alimentos cítricos. E então, Hum, quando inserido junto com alimentos de ferro, precisa ingerir junto com o cítrico para fazer com outros alimentos que tenham o ácido fólico em si, não só cítrico, né? Mas que tenha o ácido esse para acontecer essa uhum, mágica dentro do organismo, que o ferro chegou fechado, entra o outro com a chavezinha certa para uhum, abrir e absorver. uhum. Então O seria agrião também, só para eu complementar. terminar no agrião, ele combate as doenças respiratórias e, e as cardíacas, porque ele também é rico em vitamina C e K. Esse é o segredo, Hum, tá? Então a uhum, gente olha, pá, parece um matinho, né? Eu me lembro na Argentina, quando eu morava lá, uma vez eu fui, a gente foi fazer um assado, né? Foi fazer um churrasco no meio do mato, com uma família uhum, lá, com um pessoal. E eles foram na beira do rio, assim, e colheram o jujo. Eles chegam a chamar, assim, de mato. De não darem bola, assim, tipo, cresce, né? Como aqui, a gente tem no riozinho, tem ali, em algum canto vai ter um pouquinho de agrião crescendo. uhum. E não tem noção da importância que aquilo ali tem. É um troço simples, é fácil de cultivar em casa. Até em casa tem apartamento. Ele vem que é uma maravilha. Dá para tu fazer ali. Só que, claro, uma produção assim, pequenininha em casa, acaba sendo pouquinho para comer, né? Sim. Mas quero mostrar o quanto é fácil o acesso ao agrião. Só que cuidado, dê preferências.
Eu agora tenho usado muito hidropônicos, já fazer o meu merchan, né, da Hidroponia São Francisco, que lá eu tenho certeza que o pessoal não usa agrotóxicos, então eu consigo absorver realmente esses nutrientes do maravilhoso agrião, como é Uhum, necessário para aumentar a nossa imunidade. E assim sim. eu encerro aqui essa parte de alimentos, né, como tu tinhas me pedido, me lançou aí o desafio para Eu trazê-los. tenho uma pergunta para te fazer em relação ao agrião. Sim. Então, seria correto a gente recomendar para as mulheres que querem ficar gravidinhas, né, as tentantes a gravidinhas, a comer bastante agrião, que tem bastante ácido fólico, porque isso é recomendável pelos médicos, né, a tomar a pílulazinha de ácido fólico Ácido para fólico quem tá, para quem está para quem aspirando, tá, né? Para quem está tentando. E aí é, isso é exatamente. muito louco, sabe? Bom, eu estou sempre estudando, né, sobre os alimentos. E sim, para essa fase antes gravidez, legal. Agora engravidou, já não é mais indicado. Ah, O é? agrião, no primeiro estágio da gravidez, o agrião não é indicado. É muito Que louco interessante. isso, porque o agrião em excesso, tá? Não estou falando em quantidades normais aqui que a gente come, sei Sim. lá, xícara de agrião é o ideal por dia, para ter assim, um pouquinho de parâmetro, né? Duas, três, cinco, pode ser até abortivo. Uau! Simples agrião, mas em excesso do excesso, tá? Sim, sim, sim. Agora, quantidades normais, tranquilas, uma xícara e meia, duas, não vai dar um excesso a de chegar nesse nível, né? Mas ele tem esses dois lados, assim como tem, Uhum. né? Ele em quantidades Interessante. legais, ele vai ajudar num primeiro momento, mas descobriu que tá, dá um tempo, dos primeiros 2, 3 meses, e aí depois, então, insere de novo. Aí depois você fala com a quantidade que a pessoa gosta, né, de Uhum. comer. É, eu Isso. me lembrei disso porque a gente vira e mexe, sempre tem alguém na nossa volta que tem essa intenção de engravidar, né? E aí a Aham. pessoa tá lá com a função do ácido fólico, Do ácido né? fólico artificial, né? É, Exato, aquele que é artificial, mas vendido ele em está presente em farmácia, muitos né? alimentos, ele é muito fácil de ser absorvido. É só achar essa lista de alimentos, né? Enfim, isso Uhum, não é difícil, mas a gente consegue associar. Cacá, sim. amor, e obrigada pela audiência. Valeu, Imagina. pronto. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Nós temos 7 minutinhos ainda. Na verdade, vai aparecer para ti, né? Aí Sim. a informação do Instagram de quanto tempo a gente tem. Mas, querida, para a gente finalizar, então, né? Conta um pouquinho para o pessoal sobre o ateliê de ervas, né? Como é que é o teu trabalho, as vendas dos teus produtos, né? Dos teus temperos, porque o pessoal vai querer saber agora, né? Eu fiz toda a propaganda no início. Como Isso temperar, é né, dessa maneira? Ah, então tá. sim. Oi, Como é que o Adi. pessoal tá? Bom, me acha através do site ateliedeervas.com.br. Tem a lojinha virtual, né, que podem ser Hum, encomendados por lá. Eu moro em Canoas e é daqui de Canoas, então, que eu distribuo para o Brasil todo. E eu adoro quando tem clientes que vão viajar para o exterior e daí eu exporto também. isso Vai, aí, faz aproveita a faz uma oportunidade. tira. Aham. Tem vários que me compram. Karen, eu quero aquela compra com nota fiscal que eu vou levar para minha filha morando. Tem uma na Itália que leva sempre, tem outra em Portugal. E aí vai. Isso Mas por aí. aqui tem ali a loja, né? Direto no online. O Instagram também funciona como compras. É só pedir ali no direct. No Facebook, Ateliê de Ervas. Meu Karen Lorenzi. Eu até não dou conta tanto de olhar no Karen Lorenzi, mas olha nas redes dos ateliê, que daí é mais fácil, né, Uhum, para eu acessar. E sim. direto também no meu celular, né, via WhatsApp, Hum, 51991125181. As vendas maravilha. diretas, e aí eu tenho entregas para Porto Alegre. Sempre terça e quinta ou sexta vai uma entrega para Porto. E Legal. mando para lá direto. Bom,
essas são as maneiras, então, para o acesso, né, aos temperos do ateliê. Eu indico o sal de ervas, é o carro-chefe, digamos assim, é o tempero com que é o que tu mais usa, né, Sandrinha? Já eu vi tu salivada aqui, amiga. O sal de ervas é um tempero totalmente Eu boto natural, tudo. que eu faço ele com 50% de sal marinho, alecrim, orégano e manjerona. Tudo bem triturado, tudo juntinho, assim que mal aparece o sal. Mas na hora de dar o sabor na comida, tu simplesmente não bota sal e bota 100% de sal de ervas, como eu brinco. E isso vai te dar 100% de sabor. Claro, vai começar a inverter o paladar, sentir menos sabor do sal, mas sentindo mais o sabor da comida. Porque os temperos realçam o sabor da comida. E tu tá ingerindo os benefícios do alecrim, da manjerona e do alecrim, da manjerona, sal de ervas, e É, sal marinho, alecrim, orégano e manjerona. direto. Então, o orégano é o antioxidante, a manjerona é, ela cuida do nosso aparelho digestório, ou seja, da entrada até a saída, é muito mais que o digestivo. A Show, né? manjerona, ela tem propriedades, sabe o vício do Zol lá que eu estava falando no começo, né? Daquela linha toda do omeprazol? Sim. Manjerona resolve. Chá de manjerona, durante a gravidez foi direto que eu fiz, porque a manjerona ela tem essa propriedade de criar a camada envolvente no nosso estômago de proteção, não só lá no estômago, como em todo o aparelho, desde aqui, Tô, eu conheço. que esôfago, tudo ela protege, ela vai criando aquela capa protetora, a manjerona faz. Ó, Então, tem mais uma cliente tua ali falando do tempero mexicano também, ai, maravilhoso, já experimentei. também, né? Ai, querida, Esse ela aqui é faz uma umas comidas pimentadinha, para quem gosta de pimenta é o que eu recomendo. É, comidas Olha eu. venezuelanas da Damares, temperadas com mexicano. Gente, que loucura. Ai, coisa boa. Vamos ter que sair dessa live e fazer comida. Vamos ver. Isso aí, mas É isso tá aí. certo, né? Então, desde assim, ó, um tempero a gente consegue colocar propriedades benéficas para o nosso organismo. Bem diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, tu vai pegar sei lá, um sazon, um marisco. Gente, quando Deus vocês me livre. forem ler no rótulo lá a quantidade de realçador de sabor, glutamato monossódico e um monte de outras coisas que não fazem bem à saúde. Sim. E eles estão lá vendendo a ideia de que aquilo é com amor e aquilo não é com amor. Cuidado, né? Cuidado, cuidado com essa alimentação. E quando a gente se propõe a essa troca, fica muito mais saudável. De uma maneira fácil, tu não tá com comida sem gosto, tu não tá comendo, ai, que horror isso aqui, tenho que me acostumar agora. Não, bem Uhum. pelo contrário. Tu estás colocando muito mais sabor, mas de uma maneira saudável. Uhum. Essa é a proposta, né, em geral, dos temperos do ateliê, de ervas. Uhum. E Sim. fácil, fácil acesso aí, facinha que sou Mas, para comprar. não, e eu digo também assim, outro depoimento que eu dou como cliente, eu acho que já deve estar por encerrar a nossa live, né? 1 ou 2 minutinhos, não sei se já apareceu algum aviso aí para Não, ti, não apareceu aqui ainda. mas os valores da Karen são bastante competitivos, né? Não é nada assim que às vezes a gente enfrenta, né, nas criações de artesanato, né, feito pelas pessoas mesmo, assim, em função da baixa quantidade, as pessoas têm que cobrar um valor que condiza com o tempo investido, os insumos comprados, né? A gente sabe que essa conta às vezes é complicada. Mas tu consegue, Karen, fazer uma equação aí que fique bastante confortável para o cliente fazer uma compra para todo tipo de refeições, né? Vou Então colocar em tu todos tem os. temperos, tu tem temperos, tu tem os chás, tu tem a mostarda maravilhosa, uma mostarda feita pela Karen, sem agrotóxicos, fantástica, 10 vezes melhor do que aqueles potinhos que a gente compra no supermercado, né? Então, Gratidão. super vale a pena dar uma conferida no site da Karen, né? E ver lá os valores, né? Ver a Apareceu descrição. agora aqui 28 segundos restantes. Gente, eu queria encerrar aqui, ó, com essa frase para vocês pensarem, tá?
para finalizar e deixar aí a pulga atrás da orelha. A consciência, o perdão e o amor curam a alma. As ervas naturais e o alimento certo curam o nosso corpo